Tribuna da Massa de hoje tem uma história, minha gente, terrível para contar. Mais uma vez, para quem está chegando agora, por favor, me dá a imagem e põe no vídeo. Nós temos um advogado aqui em Curitiba que foi assassinado essa noite, juntamente com o companheiro dele, esse rapaz de boné branco que surge aí. Quem vem aqui agora para sentar no cantinho, veja bem, é um devedor. E na outra ponta, que vai levantar daqui a pouco, um outro devedor. Os dois estão indo para conversar com esse advogado, que não aparece no vídeo. E eles se desentendem. Os dois homens de pé trabalham, minha gente, para um dos homens que foi lá acertar o pagamento da dívida. E nesse desentendimento, infelizmente, os ânimos ficaram acirrados e 2 pessoas foram mortas. O que mais nos assusta é que isso aconteceu numa área bastante movimentada aqui de Curitiba. Se esses caras não se entendem, é uma coisa. Agora, colocar o cidadão de bem em risco, ali perto tem escola, tem igreja, pessoas que vão frequentar esse bar. A canalice não tem vergonha na cara. O povo, infelizmente, minha gente, está à mercê. Quanta violência, que situação. Você que está me assistindo, quantas vezes não entrou numa loja de conveniência? Hein? Quantas vezes você foi para pagar pelo menos o abastecimento do seu carro? Já pensou? Uma outra pessoa também poderia ter sido vítima disso tudo. Eu vou conversar agora com a Juliana Rodrigues. As imagens são de Jefferson Wise, ela tem informações sobre esse detalhe que você acabou de ver. Tem outras informações também. Tudo isso a partir de agora no programa que não tem medo da verdade. Juliana, boa tarde para você. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Um caso que chamou muito a atenção, como você disse, Passaia, essa dupla execução aconteceu em plena luz do dia, por volta das 5 horas da tarde, numa região muito movimentada de Curitiba, a região central da cidade, perto do bairro Rubatel, uma região nobre da capital paranaense também. 2 homens são executados com tiros a queima-roupa dentro de uma loja de conveniências de um posto de combustíveis. Um caso que levou a polícia aí a várias hipóteses, mas a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa já prendeu, Passaia, um suspeito, o que seria aí um crime relacionado com um acerto de contas, uma dívida milionária e também relacionada com a compra e venda de pedras preciosas. Esse rapaz que foi preso, a gente já vai trazer todos os detalhes dessa prisão, o nome desse rapaz, o que a gente sabe, que a gente pode dizer já a partir de então, é que esse homem, esse rapaz que já foi preso, suspeito desse crime, não de ser o executor, Passaia, de ser o mandante desse duplo assassinato, filho de um empresário muito conhecido aqui na capital paranaense. Daqui a pouquinho todos os detalhes, mais informações sobre a motivação e a prisão relacionados aí a essa dupla execução que aconteceu aqui em Curitiba ontem à tarde. Passaia. Juliana, muito obrigado por enquanto. Quem é esse empresário, hein? Quem é esse rapaz, filho desse empresário muito conhecido aqui em Curitiba? E, acima de tudo, o que motivou esses disparos? A matéria é completa, uma matéria longa, inclusive, para você entender direitinho. Eu tenho uma imagem aqui na tela e eu quero compartilhar com vocês, por favor. Atenção. 2 vidas perdidas. O Tribuna vai revelar agora todos os detalhes do crime que está chocando Curitiba nas últimas horas. A morte do advogado Igor Martinho Caluf e o amigo dele, o Henrique Mendes Neto. O Igor era muito conhecido na advocacia. Já tinha até concorrido como secretário-geral numa eleição da OAB Paraná. E era ele o alvo principal deste crime. O amigo entrou de gaiato nessa história. Os dois foram executados dentro da loja de conveniência de um posto de combustíveis no centro aqui da capital, minha gente. Toda a ação, inclusive, foi gravada por uma câmera de segurança do local. As imagens do crime são impressionantes e revelam que os atiradores sabiam bem o que eles estavam fazendo. Preste atenção, hein? Você vai entender agora por que esses disparos aconteceram, como aconteceram e quais as pessoas envolvidas nestes 2 assassinatos. A Juliana Rodrigues esteve no local e tem os detalhes. Põe na tela do Tribuna. 5 horas da tarde, uma loja de conveniências de um posto de combustíveis no centro de Curitiba.
As imagens gravadas ali pelas câmeras de segurança e que você vai assistir a partir de agora vão mostrar um crime premeditado. Repare nesses dois homens de preto. Um disfarça no caixa, o outro fazendo um lanche. Eles estão armados, de olho no alvo da emboscada. O suspeito de camiseta chega a pedir um guardanapo para um dos homens que está sentado com as vítimas e continua com um olhar focado. Ele fala algo para um homem que não aparece nas imagens e logo saca uma arma da cintura e aponta para ele. O homem de boné deixa o celular na mesa e mostra as mãos. Uma discussão se inicia e é neste momento que um terceiro homem de preto chega com a arma em punho. O rapaz de boné leva uma coronhada na cabeça. Os primeiros tiros a queima-roupa são disparados na direção do homem que não aparece nas imagens. Mas o rapaz também é atingido pelos disparos. Os dois são executados com diversos tiros. Essa mulher ouviu os disparos. Nós vimos um caminhão passando com um padre orando e duas viaturas aqui na Vicente Machado. Pararam ali no Hospital São Vicente. Logo em seguida, uns 2 minutos dessa procissão, começou um tiroteio. Aí eu falei para minha filha, deve estar tendo perseguição policial. Em seguida, os policiais chegaram, vários de moto, entraram aqui no posto e logo em seguida chegou o SIAT. Aí eu liguei na portaria, o porteiro falou, olha, acabou de ter um tiroteio dentro do posto e tem 2 mortos lá. Aí que eu desci para ver o que estava acontecendo. Foram muitos os tiros? Eu escutei uns 3, 4. Este homem viu quando pelo menos 4 homens fugiram do posto em 2 carros. Inicialmente havia passado uma procissão e pareciam barulhos de fogos, né? Eu estava até conversando num salão ali com uma outra pessoa e quando eu olhei havia pelo menos umas 4 pessoas correndo em direção a um carro que estava estacionado, um carro de porte grande que estava estacionado aqui no posto de gasolina. Quando eu dei conta de que não eram fogos e que parecia assalto, algo nesse sentido, os carros saíram, eram 2 carros, né, que eles acabaram ocupando 2 carros e saíram na contramão aqui, na contramão não, desculpa, desceram a rua aqui com o farol aberto desse lado, até os carros buzinaram, né, porque estava meio quase colidindo com os carros de frente e seguiram a rua, essa rua que é Vicente Machado, né, para baixo. O que você conseguiu observar nessa hora que você viu essa movimentação de pessoas saindo aqui do posto, entrando no carro? Me conta exatamente esse momento. Uma série de jovens de óculos escuros, né, eles estavam carregando, estavam com as máscaras, alguns com máscara na mão, outros com a máscara vestidas, né, e eles vieram correndo de dentro ali da lanchonete ali para fora, para entrar no carro e vieram embora. Então eu até achei inicialmente que tinham colocado alguns rojões ali na frente do carro, fazer algum tipo de brincadeira, algo nesse sentido. A impressão que dava é que eles estavam fugindo. Estavam correndo assustados, aí deu um desespero geral em quem estava aqui no posto, todo mundo pegou o celular e começou acho que ligar para a polícia, enfim, e de lá de dentro do salão onde eu estava, eu consegui ver que o vidro de fora estava quebrado, então eu não sei se teve um tiro de fora para dentro, de dentro para fora, né? Mas eu vi depois uma pessoa caída, encostada ali, até achei que fosse um funcionário do próprio posto de gasolina. Uma das vítimas, o homem que seria o principal alvo dos atiradores, foi identificado como Igor Kaluf, um advogado de 40 anos de idade. Segundo as primeiras informações levantadas pela polícia ainda aqui no local do assassinato, Igor estava sendo vítima de extorsão. O caso pode estar relacionado com um possível acerto de contas. Pelo que a gente conseguiu analisar das câmeras de monitoramento do local, com os documentos encontrados com uma das vítimas, deu para entender que não foi uma tentativa de assalto, foi realmente um homicídio premeditado. Uma das vítimas, um advogado de 40 anos, possui aí diversos documentos, inclusive boletins de ocorrência em que ele figura como vítima de estelionato, diversos cheques, diversos documentos de valores elevados. A gente acredita que houve sim um desacerto, provavelmente envolvendo aí a agiotagem, alguma dívida grande que estava sendo cobrada. Os indivíduos chegaram para tirar satisfação, para tentar fazer um acerto de contas, viram que não teria aí uma solução na conversa e na sequência 2 dos indivíduos já sacam armas de fogo, matam esse advogado e acabam matando também o amigo dele que estava junto. A gente acredita que o alvo principal era este advogado.
A cobrança desses indivíduos era em cima do advogado, tanto que inicialmente o rapaz que o acompanhava, ele nem estava tão preocupado, porém a discussão aí perdeu o rumo, acabaram aí se exaltando e acabou que o rapaz de boné, por estar na companhia aí desse seu amigo advogado, acabou sendo morto junto, provavelmente porque era uma testemunha. A polícia está finalizando o trabalho de perícia aqui no local desse duplo assassinato. A gente percebe agora que eles estão fazendo uma vistoria no veículo dessas vítimas, retiraram alguns objetos. O que chama a atenção também é que dentro desse carro havia muito documentos esses que podem explicar, podem nortear aí a investigação da Polícia Civil nesse duplo assassinato. O amigo de Igor foi identificado como Henrique Mendes Neto. A perícia feita no local analisou minuciosamente também cada detalhe da cena do crime. Impressões digitais foram colhidas até de um prato que um dos atiradores usou. Vamos agora tentar identificar esses indivíduos. Temos boas imagens, câmeras de segurança do local são muito boas. Conseguimos coletar diversas digitais na cena do crime. Acreditamos aí que com a ajuda do Instituto de Identificação, do trabalho aqui feito pela perícia, pelos peritos, vamos conseguir o quanto antes aí a qualificação de todos os envolvidos. Temos que pelo menos 4 indivíduos estavam relacionados aí diretamente com esse crime, com essa emboscada. A investigação está só no início, mas a Delegacia de Homicídios, que cuida do caso, já conseguiu perceber detalhes importantes. Um deles com relação ao modo com que os atiradores agiram. Pelo menos um deles era bem experiente. Um dos indivíduos que estava de camiseta preta, uma camiseta com uma estampa de caveira, ele aparenta ter já conhecimento da prática de tiro, ou é uma pessoa que já fez treino, ou uma pessoa que já passou pela polícia, ou então até às vezes pode ser que pertença a alguma instituição das forças policiais, pois é uma pessoa que realmente sabe sacar uma arma, sabe portar uma arma. O outro indivíduo já faz um disparo um pouco mais despreparado. Acredito que o outro indivíduo já não tinha muita noção de como praticar um crime. Então, todos esses detalhes estão sendo levados em consideração. As imagens, acreditamos aí que vão nos auxiliar em muito na qualificação desses indivíduos e vamos entender aí o porquê que ocorreu aí esse crime aí dessa forma tão bárbara. Outra informação extremamente relevante: esses homens que conversam com as vítimas conheciam bem os atiradores. Pelo que a gente conseguiu identificar, todos os que estavam próximos às vítimas estavam envolvidos direto ou indiretamente nesse homicídio. O veículo branco que chegou, o Kia branco que chegou, nele vieram 3 indivíduos, na sequência chegaram outros 2 a pé, todos se reuniram ali em volta da vítima, Então esses indivíduos todos se conheciam, inclusive eles se cumprimentam quando chegam à loja de conveniência. Então o teor da conversa, terceiros não tiveram conhecimento do teor, pois todos que estavam próximos faziam parte aí dessa cena aí, alguns aí envolvidos diretamente no homicídio e infelizmente os outros 2 segurando como vítima. O que a gente conseguiu entender é que dos 3 indivíduos que chegaram dentro desse Kia branco, eles chegaram para fazer um acerto de contas. 2 dos indivíduos a gente acredita que não imaginavam que o desfecho seria esse, pois eles estavam muito tranquilos, conversando, inclusive inicialmente de forma amistosa, quando na sequência chegam outros 2 indivíduos armados, em companhia desse outro que já estava dentro do estabelecimento. Inicia-se uma discussão um pouco mais calorosa, um pouco mais agressiva, e daí a gente percebe que um deles perde a cabeça, já começa a efetuar os disparos, o outro na sequência vai no embalo. Então a gente acredita que inicialmente eles não estavam com os rostos tampados, porque a intenção provavelmente era apenas de um acerto de contas. Os outros 2 não imaginavam que o desfecho seriam esse, apesar de estarem envolvidos, apesar de serem todos amigos. Então por isso que a gente acredita que inicialmente 2 deles inclusive tiraram as máscaras e não se preocuparam com as câmeras. Eles não imaginavam que o desfecho seria tão trágico. Eu tenho imagens novas, hein? Atenção, imagens novas, porque
muito do que o delegado falou na entrevista ontem à noite se desenrolou e a polícia já sabe coisas diferentes. A polícia vai investigando e vai descobrindo coisas diferentes. Me dá um minuto. Juliana Rodrigues, imagens de Jefferson Soares, ainda na Delegacia de Homicídios aqui da capital do Paraná, sobre o duplo assassinato que tivemos ontem aqui na capital. Diga, Juliana. Passaí, a gente vai mostrar agora umas imagens, as imagens de câmeras de segurança. Essas imagens flagraram toda a ação dessa dupla execução que aconteceu, eu repito, em plena luz do dia, por volta das 5 horas da tarde, numa região movimentadíssima, uma região central de Curitiba, nessa loja de conveniências de um posto de combustíveis. A gente percebe nessas imagens, Passaia, e é isso que a delegacia também já conseguiu levantar, que todos os homens que aparecem ali, junto com o Igor, o advogado de 40 anos de idade, que seria o principal alvo desses atiradores, e o Henrique Neto, que seria uma espécie, Passaia, a gente vai confirmar essa informação com a delegada daqui a pouquinho, a Tatiana Guzella, que cuida do caso, mas ele seria uma espécie de segurança do advogado Igor. Os dois estão conversando com outros dois homens ali, a gente vê nas imagens. Esses dois homens seriam o homem que foi preso durante a madrugada, o Bruno Caetano. Ele é filho de um empresário muito conhecido aqui na região de Curitiba. A gente já vai trazer outros detalhes com relação ao perfil desse homem também. Ele é quem conversa com o Igor, que marca um encontro com o advogado e com o Henrique Neto. Ele está acompanhado de outro homem identificado como o Wilson. Os dois marcam esse encontro no posto de combustíveis para acertar uma dívida. O Igor estaria cobrando um dinheiro, um valor aí muito alto do Bruno, o homem que foi preso. O Bruno já imaginava aí que seria cobrado mais uma vez pelo advogado e armou essa armadilha de acordo com as investigações da polícia. Levou mais 3 homens armados para esse encontro que seria para, a princípio, resolver toda essa situação, um acerto de contas que terminou nessa tragédia, na morte desses 2 homens. A gente percebe pelas imagens que há uma troca de olhares a todo momento. A gente vê que é uma situação bastante articulada ali. Eles estão preparados justamente para aquela situação que vai acontecer logo depois daquela conversa, aqueles tiros, a execução realmente. Agora, a motivação exatamente, o porquê que isso aconteceu, qual foi o estopim, Passaia? A partir de que momento essa conversa, que era um acerto de contas, para acertar essa dívida, terminou nessa tragédia, nessa dupla execução, é o que a gente vai saber daqui a pouquinho. Tatiana Guzella, delegada aqui da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, já tem bastante novidade para trazer para a gente. Outros nomes envolvidos, bronca grande, Passaia. Daqui a pouquinho a gente traz outros detalhes dessa história que chocou a todos, né? Um duplo assassinato em plena luz do dia no centro de Curitiba. Verdade, Juliana. Eu vou mostrar agora a imagem do rapaz que foi preso, o Bruno. Me dá a foto dele, por favor, para o pessoal de casa entender direito. Esse rapaz já foi capturado, tá? Esse aqui é o Bruno. Veja bem, minha gente. A desconfiança, suspeita, e o caso ainda está sendo investigado, é de que o Bruno, esse rapaz, devia dinheiro para o advogado, ok? Me dá a imagem do advogado. Bruno, esse aqui, estava devendo dinheiro para o advogado Igor. Esse aqui é o Igor. Porém, neste encontro que nós tivemos dentro de uma loja de conveniência, o Igor foi para se encontrar com o Bruno, ok? Me dá o Bruno agora. Me dá o Bruno, por favor, rapidinho. Não, o Bruno, foto do Bruno que você acabou de mostrar. Esse aqui, ó. O Bruno, ele não aparece naquele vídeo porque ele fica bem no cantinho, ok? Fica bem no cantinho. Quem vai aparecer do lado direito, agora me dá a imagem, por favor, aquela do vídeo dentro da conveniência, é um outro rapaz que, a exemplo do Bruno, também estava devendo para o advogado, ok? Aqui, pontinha, esse rapaz aqui. Só que, segundo a desconfiança, ele não estava devendo diretamente para o advogado, para o Igor. Quem devia para o Igor diretamente era o Bruno. Esse rapaz aqui, que também é amigo do Bruno, na verdade estava devendo para um empresário de São Paulo, trabalha com pedras preciosas, e o advogado, o Igor, estava aqui para cobrar tanto esse rapaz que devia, lá para o empresário de São Paulo, quanto o Bruno, que estava devendo para ele. Quando a coisa esquenta, o Bruno e o outro rapaz, os devedores, levantam, ok?
e vão embora. E aí, minha gente, esse rapaz aqui, que segundo o delegado é mais experiente, a impressão que nós temos é que ele estava ali, muito, mas muito nervoso desde o começo. Você percebeu que ele ficava olhando de um lado para o outro, ainda quando ele mexia o café, ou era um salgadinho, não sei, ele estava mexendo ali na mesa, ele ficava a todo instante olhando. E quando ele apontou a arma, ele estava seguro do que ele estava fazendo. Só que o outro rapaz que chegou de lá, e que segundo o delegado não é tão experiente assim para atirar, por quê? Porque esse aqui segura a arma com as duas mãos, certo? O outro rapaz já dá um tiro com uma mão só. E quando você dá um tiro com uma mão só e você balança muito a mão aqui, significa que você não tem muita destreza. Quem atira sabe disso. Eu não sou um atirador, um grande atirador. Já fiz curso, mas não sou um grande atirador. Eu só conheço na teoria. Porque na teoria eu sei. Mas eu não sou um grande atirador. Por quê? Se você atira com uma mão e começa a fazer isso aqui, você pode disparar contra um inocente. Você pode errar o alvo e acertar uma pessoa que você não quer. E esse rapaz que não tem tanta destreza, ele já chegou atirando. Parece que a coisa fugiu do controle. Fugiu do controle. O que foi que estes rapazes, os devedores, disseram para o advogado que esse rapaz aqui estava ouvindo, que desencadeou tudo isso? Porque alguém disse alguma coisa e esse rapaz ficou bastante nervoso. Segundo o Bruno, que está preso, aquele rapaz que está devendo para o Igor, o Bruno já foi interrogado pela polícia, ele disse o seguinte: olha, quando nós sentamos à mesa, o Igor e esse outro rapazinho começaram a falar: vocês vão pagar o que vocês devem, porque se não pagarem, vocês vão sair daqui sequestrados. E nós vamos, inclusive, à procura da família de vocês. Isso é o que o Bruno disse, os mortos não estão aqui para se defender. O Bruno está falando isso, o preso está falando isso. E fica fácil, né? Você pode falar qualquer coisa agora. Fala o que você quiser, ninguém vai poder se defender. As câmeras de segurança sequer poderão fazer uma leitura labial, porque o Bruno não aparece e o outro está de máscara. Vai ficar o dito pelo não dito. O Bruno agora está tentando se defender, está tentando tirar o corpo fora. Não, a gente não foi lá para matar. Mas ele me ameaçou, falou que ia matar a minha família. Aí quando ele disse isso, os caras que estavam comigo foram lá e atiraram contra ele. Aparece um discurso pronto, enlatado. Tem até um pouquinho de emoção. Quando você coloca a família no meio, você já sensibiliza mais as pessoas. Pô, matar, o Bruno lá, os capangas do Bruno mataram, mas também disseram que iam matar a mulher dele, o cara perdeu a cabeça. Se é verdade ou não, eu não sei. Só sei que esse discurso ele é meio comovente. Quando você coloca a família no meio, né? Ele toca o coração de muitas pessoas. Não é uma história cabeluda, minha gente. Tinha muita coisa ruim aqui, ó. Nessa mesa aqui tinha muita porcaria, muita mentira e muita canalice sendo discutida, porque, do contrário, o Bruno não precisaria estar acompanhado de 3 capangas armados. Precisaria? Esse rapaz tem porte de arma? Quem é esse rapaz? E o outro que estava ali? Eles têm autorização para fazer esse tipo de segurança? Claro que não tem autorização. Claro que não. Coisa boa não é. A polícia agora quer descobrir o seguinte: qual é o conteúdo dessa conversa? Pois não, Marcelo Velhinho, por favor? Nosso diretor está recebendo muitas informações aqui agora. Lembro do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo vai defender quem? Ok. Doutor Luiz Gustavo, que já esteve aqui no Tribuna da Massa por 2 vezes, está representando os interesses dessa família. Atenção, minha gente, porque o Bruno, o cara responsável pelo assassinato desse advogado, já falou e está tentando se justificar, se esquivar. Agora eu quero saber o que diz o advogado que representa os interesses da vítima nessa história toda. E será que ele sabia do conteúdo? Qual era a sujeira sendo discutida ali naquela mesa? Minha gente, eu gosto do doutor Luiz Gustavo, viu? Advogado sério que nunca fugiu de nenhum tipo de discussão. Eu já tive alguns desentendimentos aqui, mas sempre muito respeitosos. Eu gosto muito do doutor Luiz Gustavo. Ele vai falar com a Bruna em 1 minuto. Engraçado que quando a Bruna está aqui eu chamo de Juliana. Hoje a Juliana eu chamei de Bruna. Essa é minha dislexia, viu? Mas vai mudar. Juliana Rodrigues, vem para cá, por favor. Tem um grupo de advogados agora
defendendo os interesses da família do Dr. Igor, o advogado assassinado. Tem o Dr. Gustavo, tem outros advogados que estão aqui também. E a Bruna, minha gente, ou melhor, a Juliana, minha gente, vai conversar com eles agora. Eu confesso para vocês que eu estou curioso, viu? O que é que esses advogados já conseguiram? Quais as informações que eles obtêm para tentar nos ajudar a esclarecer esse crime? Diga, Juliana. Isso mesmo, Passeia. A gente está aqui com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Hugo Machado, que acompanhou o flagrante ontem, durante a madrugada, a prisão do Bruno, e também com o doutor Luiz Gustavo, também representantes da OAB. Doutor Hugo, primeiramente, boa tarde. Como que foi esse momento ontem? Como que a Ordem dos Advogados do Brasil também trabalha nisso para ajudar, obviamente, a polícia a entender todos os detalhes desse caso? Boa tarde. Boa tarde, Passaia. Bom, ontem tivemos a notícia do falecimento do advogado, né, que estava mediando uma negociação de um cliente seu ali no posto de gasolina no Batel, do Vicente Machado com o Brigadeiro Franco, e logo que tivemos a notícia nos encaminhamos para lá, uma vez que tratava-se de advogado no exercício da função. Estando lá, acompanhamos o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, e nos encaminhamos também junto com familiares e amigos do falecido Dr. Igor, aqui para a Delegacia de Homicídios. Friso que o trabalho da Delegacia de Homicídios foi essencial para a resolução do caso, né, para identificarmos o mentor intelectual, o autor de fato do crime, né, que levou as outras 3 pessoas até o local para executar as 2 vítimas. Foi um trabalho muito ágil, muito eficaz para essa resolução. Estivemos desde o início da noite aqui na delegacia até a madrugada, acompanhamos todos os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do preso, que ficou preso em flagrante, encontra-se preso hoje, e estamos aqui agora para dar continuidade aos depoimentos que vão dar início agora às 14 horas. O que a gente já consegue, doutor? Claro que há uma questão aí toda de uma investigação da polícia, a gente sabe que tem testemunhas sigilosas também nesse caso, que deram detalhes importantíssimos para a polícia. Agora, o que a gente pode falar sobre a relação entre o Igor e esse homem que está preso, o Bruno Caetano? Qual era a relação dos dois? Bom, o Igor não tinha nenhuma relação de fato com o preso, que eu não posso confirmar o nome, mas ele estava representando um cliente qual tinha uma dívida. O Bruno tinha uma dívida com esse cliente. Então ele estava, né, ajudando ali, auxiliando nas negociações com o preso. Este preso foi até lá com mais 3 pessoas e foi onde não houve a negociação de fato, foi onde o advogado foi friamente executado. Certo, doutor Hugo, muito obrigada. Eu vou pedir a gentileza para o doutor passar o microfone para o doutor Luiz Gustavo, que é quem vai falar com a gente agora. Doutor, a gente consegue perceber pelas imagens ali, eu acho que a OAB também está analisando, juntamente com a polícia, essas imagens, a questão da execução. A gente pode perceber que foi um crime premeditado, aquele encontro foi marcado para aquele fim, doutor. O que a gente já consegue adiantar? Boa tarde, Passaia. O que eu consigo adiantar para vocês? Primeiro, a ordem, eu estou na condição de representante da ordem, nós vamos tomar partido. Nós vamos acompanhar esse inquérito policial e essa investigação, que, diga-se de passagem, está sendo muito bem conduzida pela doutora Tatiane. Se matou um advogado, e quando se mata um advogado, é um atentado contra a democracia. E em cima disso é que a ordem se fazer presente. O mérito da causa, o porquê, o quando e o como, isso está a critério da doutora Tatiana. A ordem, enquanto instituição, não vai se posicionar em relação a isso, mas vai acompanhar de perto, tá, Passaia? Essa investigação está muito adiantada, pelo que a gente já tomou contato com a doutora. Nós já temos presos, nós já temos pessoas identificadas. A doutora Tatiane já deixou recado, inclusive, para os atiradores, se apresentem, é o que tem de melhor, porque a DHPP vai chegar. Na condição de representante da ordem institucional, não matem advogado, que a ordem se fará presente em toda a investigação. Doutor, eu vou insistir na pergunta que eu fiz para o doutor Hugo, com relação a que tipo de relação os dois tinham, o Igor e o Bruno. O doutor Igor chegou a trabalhar para a família do Bruno, chegou a defender a família do Bruno em algum momento? Era advogado da família? Veja, nós estamos ainda em investigação preliminar, né? Todas as respostas vão ser respondidas através do inquérito policial, onde tem um prazo. E justiça se faz assim, não se faz no imediatismo. Mas as informações, sim. Ele estava na condição de advogado, representando um constituinte, representando um credor. Enquanto isso, nesta posição, intermediando uma dívida, isso configura
advogado trabalhando na condição de advocacia, e é isso que nós vamos acompanhar. Doutora, última pergunta. O doutor Igor estava sendo ameaçado. A gente tem até boletins de ocorrência onde ele relata estar sendo ameaçado. A OAB tinha conhecimento disso? Como que a gente também pode trabalhar com essas informações para fazer uma ligação aí nesse suposto crime de acerto de contas? Claro, a Ordem também, inclusive internamente, vai fazer essa investigação. O doutor Igor, nesse primeiro momento, ele não tinha ainda pedido a ajuda da Ordem, mas a Ordem já está se movimentando e acompanhando isso. Tá? A gente não tem todas as informações, e isso vão ter que ser esclarecidos, mas nós temos sim mensagens do doutor Igor, mas eu quero deixar muito claro aqui, né, Passaia, não se mata um advogado dessa forma. Na condição de advogado, o advogado ele presta um munus público, e nessa condição é que a Ordem vai acompanhar esse caso até o final. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações. Passaia, a gente volta daqui a pouco com a doutora Tatiana Guzella, que cuida da investigação desse caso. Como eu já ressaltei aqui, a doutora vai trazer novidades, uma investigação que já está bastante adiantada. A gente já sabe que o Bruno está preso, ele seria o cabeça, o mandante dessa dupla execução. Mas daqui a pouquinho eu vou trazer outros detalhes dessa história impressionante. Passaia, eu volto com você. Ok, muito obrigado. Advogados são muito respeitosos e competentes também. Parabéns à Ordem dos Advogados do Brasil por rapidamente se manifestarem em relação a isso. Agora, Juliana, tem uma imagem, ou melhor, uma informação ventilando, dizendo que o advogado era credor do Bruno, que o Bruno estava devendo para ele. Converse com os advogados aí para saber se essa informação é verdadeira também, porque isso pode mudar os rumos, né, das investigações. É muito importante saber de tudo isso, porque existem vertentes diferentes. Não tem só um rumo agora, são rumos diferentes. E quanto mais a gente afunilar, quanto mais certeza nós tivermos, mais fácil fica de investigar também. Doutora Tatiana Guzella, ela já descobriu coisas novas, hein? Vai conversar com a Juliana Rodrigues. Se posiciona então, em um minuto eu vou para você. Vamos com a Juliana Rodrigues então, as imagens são de Jefferson Wise, ela vai conversar com Tatiana Guzella. Eu brinquei anteriormente que é a delegada que prende mais do que o próprio marido. Obviamente que são dois grandes delegados, né? A esposa do delegado Tito Barrichello também trabalha na DHPP e uma das responsáveis pelas investigações desse duplo homicídio que nós tivemos ontem. A delegada vai falar com a Juliana sobre as últimas descobertas feitas pela polícia. Diga lá, Juliana. Passar uma investigação minuciosa, bastante adiantada, como a gente já noticiou aqui, a gente já tem uma pessoa presa, que seria o mandante dessa dupla execução, o cabeça, quem articulou toda a situação que terminou nesse duplo assassinato, na morte do Igor Caluf, o advogado de 40 anos de idade, e do Henrique Neto, amigo do Igor. A gente conversa agora com a doutora Tatiana Guzella, que vai contar para a gente como essa investigação se iniciou, para a gente chegar na seguinte informação, Passaia. O Igor, ele teria sido contratado por um ourives para cobrar uma dívida milionária, quase meio milhão de reais em pedras preciosas, de um empresário aqui de Curitiba, o Bruno, esse homem que nós já temos a informação aí que ele já foi preso durante a madrugada. Só que toda essa história, a delegada terminou nessa tragédia que a gente acompanhou ontem à tarde, 5 horas da tarde, em plena luz do dia, uma região movimentadíssima do centro de Curitiba, quando que essa história, essa dívida, esse acerto de contas, como que essa história teve esse andamento para terminar na morte desses dois homens? O que a polícia já conseguiu levantar de informação com relação à investigação desse caso? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, Passaia. É um prazer doutora. falar com você novamente. E sempre aí atuante aqui, de plantão, sempre aqui na DHPP. Verdade. O que eu desde já transfiro aí os parabéns. Obrigado, doutora. Esse caso, tão quanto ele ocorreu ontem por volta das 17 horas, a DHPP imediatamente já foi atrás tanto das provas objetivas, câmeras, celulares apreendidos, desbloqueio de celulares, reconhecimento facial, coleta de digitais, são várias provas objetivas nesta investigação. E também provas subjetivas, que se tratam então dos testemunhos, das oitivas das pessoas aqui na unidade, como ato formal, dentro da unidade confeccionados. Imediatamente nós começamos com algumas linhas investigativas que não se vingaram.
até nós chegarmos na linha investigativa verdadeira, a razão, a motivação, quais mais testemunhos corroboram com a nossa linha, né? Nós não escolhemos aleatoriamente as linhas, todas as linhas são previamente investigadas e vamos seguindo conforme as provas indicam. Se chama investigação de segmento. Infelizmente, nós conseguimos entender, depois de uma certa dificuldade investigativa que adentrou a madrugada, de que teria ocorrido uma dívida de um empresário de Curitiba para com um ourives de pequeno empresário que teria repassado um alto valor, aí em torno de 480 mil reais em pedras preciosas tipo esmeralda, para esse empresário ou vender ou achar uma negociação para elas num imóvel, em veículos, né? Porque ele também estava apurado de dinheiro, repassou aí na confiança, era seu amigo, então ele achou por bem repassar. Isso foi no final do ano passado. Ocorre que esse empresário não repassou o dinheiro e nem devolveu as pedras. Então, passou os meses e essa dívida continuou ali. E o ourives, já passando necessidade, buscava uma cobrança discreta para com o seu amigo. Segundo as palavras dele mesmo, acabou se tornando refém do amigo, porque se brigasse com ele, não receberia o valor. Só que em contrapartida, esse ourives de Curitiba devia o valor ainda dessas pedras para o seu fornecedor lá em São Paulo, que também estava ali cobrando há meses. Então, o ourives, como tinha um grande amigo, que era a vítima Igor Kaluf, advogado, confidenciou essa situação e pediu ajuda, contratando aí os serviços do então amigo Igor. Igor, por sua vez, dá ideia para o ourives para eles fazerem uma história cobertura, uma história, como se tinha no passado, não é, Passaia? O termo história hoje não existe mais, mas no passado era uma história mentirosa, então era a história. E combinam aí essa história cobertura no sentido de que o advogado diria para o empresário, na tentativa de fazer essa cobrança, de que teria sido contratado pelo fornecedor lá de São Paulo e estaria em Curitiba para cobrar a conta, tanto do empresário quanto do ourives, a conta para que fosse paga. Ligou então, a vítima Igor, ligou para o empresário um dia antes, no dia 10/6, e disse, olha, eu tô cobrando essa conta, eu vim para receber, eu quero uma reunião, vocês vão ter que achar o dinheiro. Severamente cobrou esta dívida do empresário. E também fingiu, né, a cobrança do ourives. Eles marcam um encontro, primeiramente no bairro Santa Felicidade, na frente da delegacia lá em Santa Felicidade, na frente do distrito. Só que eles mudam esse lugar para aqui o centro, o local, a loja de conveniência onde ocorreu o crime. No local e data marcada, ou seja, ontem, estava lá o advogado Igor Kaluf, contratado pelo próprio ourives e amigo do ourives, que logo chegaria, junto com um amigo seu, Henrique, que é a segunda vítima. Ele foi com o Henrique. Henrique, por sua vez, desconhecido de quase todo mundo ali, Henrique iria prestar serviços para Igor no restaurante que Igor possui em sociedade com um estrangeiro aqui em Curitiba. Então ele ia ser o motoboy do Igor, recém-contratado. Então era seu conhecido. E estava ali acompanhando o Igor nessa cobrança. Em dado momento, chega no estabelecimento, vindo no veículo do empresário, o empresário chega para o carro uns metros antes do posto e junto com o empresário estão 3 homens contratados pelo empresário, 3 homens armados com arma de fogo. Eles param antes da chegada do posto. 2 desses homens saem do veículo do empresário e seguem a pé para a loja de conveniência no posto.
O próprio empresário segue com um deles, que é aquele de camiseta de caveira, que não está com máscara e é de barba, segue com eles. Nisso se encontram no posto com quem já estava lá esperando eles por volta de 1 hora, que é a Ourives, e adentram na loja de conveniência. Na loja de conveniência, eles vão diretamente falar com o Igor e logo em seguida já há uma discussão ali, algo que as imagens não trazem, são as vozes, mas pelos depoimentos nós sabemos o que aconteceu. E em seguida o atirador que chegou com o empresário retira uma arma de fogo, aparentemente um revólver, faz menção de atirar no Igor, mas nesse momento o Ourives, percebendo o problema que criou, se coloca na frente do amigo Igor e diz: vamos acalmar os ânimos, não é dessa maneira que a gente vai resolver, parem com isso. Nisso, o atirador guarda a arma. Em seguida, sai ali do lado deles o empresário, que é o mandante que trouxe os caras armados, sai desse local e por trás conversa com os outros 2 atiradores que estão na retaguarda dentro da loja de conveniência. Ele teria dado um sinal, um ok para a polícia acredita que nesse momento ele deu o comando da morte. E a gente acredita que nesse momento ele deu a ordem, porque exatamente depois esses 2 se aproximam armados, com a arma em punho, bem como aquele outro que havia guardado inicialmente a arma, a pega de novo e disparam covardemente contra as 2 vítimas que estavam desarmadas. Uma ação já premeditada, a gente pode dizer. Era para ter terminado nessa tragédia ou era para ter sido uma pressão? Eles foram lá pressionar armados ou a intenção do empresário, o Bruno, já era realmente tirar a vida do advogado Bruno? Igor. Uma perfeita pergunta. Na verdade, o iter criminis, que é o caminho do crime, nem sempre nós conseguimos ter exatamente a motivação ou os porquês. Na investigação, se trabalha com as provas que estão nos autos. Então, muitas vezes, os delegados e investigadores sabem quem foi o autor. Mas se não existem provas para chegar nesse autor, ele não vai ser punido, porque ele não vai sequer ser indiciado. Sem provas, do nada vem. Sem provas, não existe verdade real ou verdade provada, tá? Então, o que nós temos aqui são essas informações, estão provadas nos autos do inquérito policial. Eu particularmente penso que sim, que foi uma execução planejada, porque se ele levou 3 capangas armados para um local que ele era público, que ele tinha uma reunião, que as outras 2 pessoas não estavam armadas e que a dívida era legítima, só posso imaginar que ele teve a intenção da morte. O Bruno, em seu depoimento, delegada, a gente teve acesso a algumas informações, ele disse que estava sendo ameaçado pelo Igor. A polícia já conseguiu descobrir algo com relação a isso? Bom, primeiramente, devido à lei de abuso de autoridade 13869 de 2019, eu não posso confirmar o nome dessa pessoa que você falou. Eu vou chamar o preso de empresário. Ele comentou que ele estava sendo... Ele falou que estava sendo ameaçado, vamos dizer assim. Que ele estava sendo ameaçado, que ele estava com medo desse advogado fazer algum mal para ele, que ele estava com medo de ser sequestrado, que por isso que ele contratou alguém para ir com ele, que ele só contratou uma pessoa, e daí essa pessoa contratada, que é o de caveira, né? De camiseta de caveira, levou outros 2 sem ele saber, que não sabia que eles estavam armados. Então, ele trouxe nesse sentido. Agora, delegado, que chama muito a atenção também, ontem nós acompanhamos isso e quando nós tivemos acesso às imagens, quando eu olhei aquelas imagens, pela experiência que a gente tem de outros crimes que a gente já noticiou, é uma situação que chama muito a atenção a maneira, o modo de agir desses atiradores. Pessoas experientes, que conhecem armamento, o posicionamento das mãos.
Com relação a isso, o que a polícia já pode falar com relação a essas outras pessoas? Já há suspeitos, já podem ser presos na sequência? Quem são esses 3 homens que entram armados e fazem essa pressão e a execução desses 2 homens? Uma pergunta muito interessante e uma questão, inclusive, que eu trago aqui para você, Passaia. Você tem uma grande audiência e também é muito querido no meio. E isso você consegue, com isso, criar um rapport com a tua própria audiência e os teus fãs. Então, eu peço que você encarecidamente solicite, dê um aviso aí, transmita meu pedido, claro, meu recado para esses 3 atiradores, que eles estão sendo identificados, já tem alguns que estão cabalmente identificados. Até o final do dia eu vou ter a identificação deles. E nós, bem como a OAB, estará aqui na DHPP aguardando a apresentação deles hoje. Se eles se apresentarem hoje, eles não serão presos. Olha. Se eles não se apresentaram hoje, não tem problema. Eu vou continuar a investigação e eles serão presos em outra oportunidade pela DHPP. E eu sugiro que eles se apresentem hoje. As pessoas da comunidade também podem ajudar todos os homicídios ocorridos em Curitiba através do 0800 643 1121. Ligação totalmente anônima. Delegada, eu reforço a pergunta. Pelo menos um desses homens, dos atiradores, tinha bastante conhecimento, a gente vê pela maneira com que ele age na hora. Correto. Ele já fez parte ou faz parte de alguma força policial? Todos eles já têm experiência com armas de fogo, sem dúvida. E um deles já foi integrante de uma força de segurança. É um policial, a gente pode ressaltar isso, a informação é muito... Eu vou esperar ele se apresentar, vou esperar as pessoas se apresentarem e depois aí a gente pode voltar a conversar sobre isso. Tá certo. O Passaia tem alguma pergunta? O Passaia está me chamando do estúdio. Para o pessoal de casa entender, veja só, nós temos muitas leis aqui no Brasil que precisam ser respeitadas. Aí tem gente que às vezes não entende. Então, até para evitar que a doutora Tatiana seja atacada, porque tem gente que não compreende como as coisas funcionam, nós só que gostaríamos de entender por que é que se os atiradores se apresentarem até hoje à tarde, eles não serão presos, e por que é que se não se apresentarem agora, assim o serão. É só para o nosso público entender, porque nós temos muitas leis aqui no Brasil que favorecem os marginais. Eu já cansei de falar isso aqui, mas eu gostaria que a doutora explicasse para que o pessoal de casa também consiga entender com mais detalhes, com mais propriedade. Perfeito, Passaia. Doutora, a gente quer que a doutora esclareça para a gente essa informação de que se os atiradores se apresentarem hoje, eles não serão presos. Por que disso? E por que se eles se apresentarem em outro momento, ou enfim, a doutora pedir a prisão, por que isso acontece? Se eles se apresentarem hoje, eles não serão detidos? Pelo seguinte, não estamos mais em flagrante delito. A polícia, embora continue diuturnamente a investigação, eu, por exemplo, ainda não dormi, nós estamos desde ontem, né? Eu estou aqui recebendo vocês, cansada, mas não dormi. Às 2 horas eu já vou ouvir outras pessoas e vamos continuar a investigação. Por que eles não serão presos se apresentarem hoje? Porque nós não estamos mais diante de um flagrante delito, ao entender dessa delegada que vos fala. E segundo, porque ainda não foi decretada a prisão preventiva nem temporária desses autores. Enquanto não tem prisão, não tem prisão decretada, nós não podemos falar aí em reter qualquer pessoa aqui na delegacia. Então, hoje ainda não tem prisão decretada. Portanto, hoje é a ponta de ouro para essa apresentação. Okay. Isso não significa, delegada, que a investigação não está formando um cerco aí, Passaia. Esses homens serão identificados, como eu falei, e vão responder por esse crime bárbaro que a gente presenciou, né, delegada? Com certeza vão. Homicídio qualificado. Duplo homicídio qualificado. Tá certo, então, delegada. Muito obrigada por enquanto pelas informações. Passaia, a Tribuna da Massa vai ficar em cima desse caso. Qualquer novidade, todos os detalhes dessa dupla execução que aconteceu no centro de Curitiba ontem à tarde, a gente vai trazer aqui, obviamente, todos os detalhes até o desfecho
até a prisão de todos os envolvidos nessa história bárbara, Passaia. Ok, Juliana, muito obrigado. Eu pedi que a delegada ela explicasse isso direitinho, porque tem gente que confunde, às vezes não entende e injustamente poderia começar a atacar a delegada e ela não tem culpa se as nossas leis são medíocres aqui no Brasil. Ela não é. Nós, população que nos revoltamos com essa situação, precisamos pressionar o Congresso Nacional a fazer uma reforma grandiosa no sistema penal. Ou então canalhas vão continuar matando e ainda recebendo as benesses das nossas leis. Agora, a doutora exemplarmente não foi dormir desde ontem, está cuidando desse caso. É uma baita de uma delegada que merece todos os nossos elogios aqui. Estenda isso à delegada, tá bom, Juliana? Por favor. Até porque, para que ela possa receber a nossa energia, o nosso carinho de todos os telespectadores, para que ela continue com esse trabalho exemplar. Eu tenho certeza que os atiradores estão assistindo ao Tribuna da Massa. Tenho certeza disso, porque quando é programa policial e quando tem investigação, desculpa, minha gente, eu estou falando sem vaidade, tá? O pessoal prefere o Tribuna da Massa porque a gente coloca o dedo na ferida e não amolece para ninguém. Então, quem atirou, sendo nervosinho ou não sendo nervosinho, o problema é de vocês, tá? Eu não tenho medo. Estou dizendo uma coisa, se apresentem, o que vocês fizeram é grave. Aqui não tem ninguém com medo de vocês, vocês serão presos e serão punidos por isso. Mas, se quiserem responder em liberdade por enquanto, hoje, chance de ouro, tá? Vocês têm até às 5 horas da tarde para procurar a Delegacia de Homicídios aqui da capital, cujo endereço vocês conhecem bem, afinal de contas, são do meio, é ou não é? São do meio. Nós já temos algumas informações e a polícia pediu que nós preservássemos esses detalhes para não atrapalhar nas investigações. Mas dentro das próximas horas, quem sabe dos próximos minutos, muita gente vai ficar surpresa com tudo que nós já sabemos de vocês. Apareçam! Os entendedores entenderão. Tudo bem, Isaac? Tudo bom. Peraí só um pouquinho. O João Gimenez fez uma outra reportagem. Quem é o Bruno, hein? Porque o Bruno é filho de um outro empresário que já foi preso. Já deu tanto trabalho para a polícia. O Bruno, o cara que, segundo a delegada, foi o mandante do assassinato. Esse rapazinho aí, filho de peixe, peixinho é. Você já conseguiu associar? Ele não parece muito com o pai dele não, assim, o rosto, pelo menos na foto. Mas é filho do homem. Cara que já foi, inclusive, notícia aqui no Tribuna da Massa. Na sequência, tá aqui? Posso pôr? Jesus amado, quanto mais a gente investiga, mais informação tenebrosa aparece. Esse rapaz preso por envolvimento na morte do advogado e do amigo do advogado, o Bruno Ramos Caetano, tem apenas 24 aninhos. 24 anos, mas enrolado até o pescoço, hein? Ele é filho, minha gente, de Neviton Prete Caetano. O Neviton chegou a ser preso, acusado de aplicar golpes, não falei no singular não, golpes financeiros com a empresa que ele tinha, a VC Consultoria. Tem a foto dele aqui, Marcelo, para eu colocar no ar? A foto do empresário? Tá na reportagem do João Gimenez. Então vamos ver tudo sobre o rapaz, o pai dele e outras informações com o nosso apresentador João Gimenez. Põe na tela. Com a repercussão do caso e com as imagens mostrando quem são os envolvidos no crime, a polícia não encontrou dificuldades para chegar até este homem, Bruno Ramos Caetano. Ele aparece nas imagens do posto, momentos antes dos tiros. Bruno é esse de camiseta azul usando óculos. Repare que ele está sentado à mesa com as vítimas. E em certo momento, ele se afasta, diz alguma coisa e sai. Logo depois, o advogado e o outro homem são executados. O crime aconteceu ontem no final da tarde. E hoje, logo pela manhã, a polícia já conseguiu prender Bruno Caetano. O rapaz foi preso em casa no município de São José dos Pinhais. E segundo a polícia, ele é acusado de ser um dos responsáveis pela dupla execução. Bruno Caetano é filho de Neviton Prete Caetano. O homem ficou bastante conhecido no setor policial anos atrás. Ele era dono da VC Consultoria, empresa acusada de aplicar diversos golpes financeiros na cidade. Denúncias davam conta à época que ao menos 40 mil pessoas foram vítimas da empresa VC Consultoria. Neviton Caetano chegou a ficar preso algumas vezes. Os crimes de estelionatos, extorsão, entre outros, ganharam as manchetes dos jornais. Algumas matérias chegaram a citar Neviton Caetano como um mega vigarista. Agora, depois de alguns anos, o filho de Neviton, Bruno Caetano, aparece envolvido neste caso de assassinatos. Ao que tudo indica,
Bruno estaria devendo para o advogado morto no posto. E provavelmente a motivação seria, sim, uma dívida. Tentei ligar para a mãe de Bruno para saber mais detalhes sobre o rapaz. Alô? Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Shirley? Aqui quem fala é o João Jimenez, da Rede Massa. Pois não, João. Shirley, eu estou ligando para você a respeito da prisão do Bruno, né, que aconteceu nas últimas horas agora. Você tem algum tipo de informação por que ele foi preso? Qual a motivação do crime? Não tenho informação nenhuma, João. E eu estou dirigindo, mas eu fiquei com o seu celular aqui com o seu contato, eu passo para o advogado dele e o advogado é a pessoa mais indicada para conversar com você e poder te dar uma satisfação, ajudar em alguma coisa. Entendi. Como é que você recebeu essa notícia, Shirley? Como eu te falei, eu estou dirigindo, para mim é complicado. E mãe nunca quer ver nada disso para filho nenhum, né? E por mais que a situação ali está totalmente inversa e ele não fez absolutamente nada, eu sou mãe, claro, estou preocupadíssima com meu filho e por isso que eu estou aqui dirigindo e eu estou indo lá para falar com o advogado para ver o que aconteceu. Entendi. Primeira vez que... Desculpas por não poder ajudar, não poder te dar uma explicação melhor, mas é que realmente eu tô rendida aqui, né? Tô preocupadíssima, você pode ver os barulhos, eu tô dirigindo para poder ir até o doutor para ver o que está acontecendo. Eu imagino sim, viu, Shirley, como mãe, né? Ele sempre foi um filho bom para você ali, nunca deu problema? Nunca. Esse é o meu filho amado, que sempre cuidou, sempre ajudou, sempre trabalhou. Ele é estudante de direito, é um menino de direito, ele jamais faria uma coisa dessa. Eu tenho plena convicção que o meu filho, ele sabe, ele é de uma família cristã, jamais. Entendi. Eu agradeço então, Shirley, por você ter atendido, ter conversado comigo aqui. Eu que peço desculpas por não poder ajudar, agradeço por você ter ligado, bom dia para vocês, um bom trabalho. Para você também, obrigado, Shirley, bom dia. Obrigada. Tchau. Bruno é estudante de Direito e, segundo o que vimos, a mãe acredita que o filho não tem envolvimento na dupla execução. Mas a pergunta que fica é: por que Bruno estava na mesa com as vítimas segundos antes de tudo acontecer? Quem são os atiradores que se aproximam somente depois de Bruno se afastar? São respostas que agora a polícia deve revelar nas próximas horas. Pois é. A mente humana, ela é incrível, né? Ela esconde cada faceta. Pensa só, quando você coloca a mão no peito, uma mão fica escondidinha, quietinha, e a outra vem acoberta. É mais ou menos assim. Filho tem aqui, segundo todas as indicações, e eu não estou confirmando nada, não estou afirmando nada, afinal de contas o caso está sendo investigado, mas é um menino que, enquanto estava com a mãe, querido, maravilhoso, educado, respeitoso, mas distante, com uma mente bastante maquiavélica. É ou não é? Nós temos mais novidades sobre essa história, minha gente. O Tribunal da Massa está investigando e o nosso compromisso é o seguinte: vamos tratar esse caso com a responsabilidade e a coragem do Tribunal da Massa, o jornalismo que não tem medo da verdade.